Fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz aí o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Vamos falar sobre o hack que aconteceu na Binance, certo? Tem vários usuários que instalaram plugins maliciosos no seu navegador e acabaram perdendo dinheiro por conta disso. Além do mais, a gente está vendo uma saída massiva de Ether das corretoras, o que vem acontecendo desde que os ETFs foram aprovados, é algo excelente. O presidente Nayib Bukele, lá de El Salvador, foi reeleito e a gente pode ter mais 5 anos de um governo extremamente bitcoiner. Elon Musk, ele está considerando ser o conselheiro do Donald Trump. Agora, caso ele seja eleito, o Elon Musk ele vai estar liderando aí o conselho de criptomoedas. E por último, vamos falar também sobre o Roaring Kitty, que é o cara da GME, da GameStop, que afirmou ter mais de 180 milhões de dólares em ações e fizeram a GameStop aí se valorizar pra caramba. Então não esquece aí de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E a gente está iniciando a semana em alta, pessoal. Bitcoin cotado aí nos 69 mil dólares, alta de 2%. Ethereum também levemente subindo, 3.700 dólares, aguardando aí pacientemente a listagem na bolsa de valores. E a maior parte das criptomoedas aí se performando no verdinho. E a gente precisa falar um pouquinho sobre esse plugin do Chrome, que foi uma violação que aconteceu em algumas contas dos usuários que baixaram o plugin, chamado de AGGR. Então, isso aconteceu com um trader chinês, que ele veio no Twitter relatar a experiência agora, isso foi no começo dessa semana, mas outras pessoas podem ter sofrido desse mesmo ataque. Esse plugin, ele aproveita dos cookies do computador, dos dados ali que ficam salvos no seu navegador para acessar a sua conta sem que você precise estar dando permissão, ou estão dando login, senha, ou aplicar autenticação de 2 fatores, Basicamente, se o seu navegador ficou com a conta logada e você tem esse plugin ele tem acesso à sua conta. Então, essa violação começou no dia 24 de maio, quando esse trader chinês, que é o Crypto Nakamal, ele disse que foi quando começou a ter uma movimentação estranha na sua conta, que ele só foi perceber isso depois, quando ele abriu o aplicativo da Binance, mas que o seu saldo já tinha quase todo sido zerado. E mesmo depois que ele procurou assistência, ele não conseguiu recuperar até então. Então ele instalou esse plugin para ter acesso a dados relevantes do mercado, porém esse AGGR é um plugin que aproveitava dos dados de navegação para estar acessando a conta e fazendo várias operações ali com alta alavancagem em ativos de baixa liquidez para lucrar com isso. Então, por exemplo, esse hacker invasor, no momento que a pessoa baixou o plugin, ele teve acesso ao navegador da pessoa, entrou na conta da Binance dela, só que a conta já estava logada. Então, ele foi lá na conta, foi em ativos que estavam com pouca negociação, que tinham baixa liquidez, alavancava o máximo que conseguia e abria a posição a mercado. Então, o preço do ativo saía subindo, 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 pegando todas as ordens, para depois esse hacker no outro lado, na sua conta oficial, abriu a operação vendida e ver o preço cair logo em seguida por conta de arbitragem. Então ele fez essa operação várias vezes até que queimou todo o saldo dessa conta do trader. E é a forma com que ele consegue lucrar, tendo acesso remoto. Ele não consegue sacar esse dinheiro de lá, porque para sacar vai precisar de senha, da autenticação em 2 fatores, e ele só consegue ter acesso aos cookies para logar na conta sem precisar de senha. Segundo o trader, a Binance não implementou as medidas de segurança essenciais e ainda descobriu que a Binance estava ciente desse plugin fraudulento já há algum tempo e estava conduzindo uma investigação interna. Então, se você instalou algum plugin suspeito, fica de olho no seu saldo da corretora. Lembra sempre de sair quando você acessar um navegador, acessar a sua conta na corretora, fazer o logout logo em seguida, sai mesmo da conta, depois você loga de novo se precisar. Às vezes tem senha para você estar realizando operações, várias corretoras exigem que você crie uma senha para todo trade que você for fazer, toda operação que você for fazer, compra, venda.
é algo de segurança e às vezes nem utiliza, né, o mesmo computador ali que você baixa plugins e extensões para estar mexendo em corretoras. Desculpe, porque isso pode representar um risco para você. As corretoras estão vendo uma saída massiva de 3 bilhões de dólares em Ethereum e isso é sensacional, tá? Agora só 10%, pouco mais de 10% do supply total de Ether está em corretoras centralizadas. Isso vem acontecendo desde que os ETFs foram aprovados lá nos Estados Unidos, o que sinaliza uma pressão de oferta iminente, muita gente querendo comprar. E agora que a gente está vendo saques massivos na corretora, as reservas dentro das corretoras de Ether viraram, né, as reservas mais baixas praticamente dos últimos anos, né? Não se tem histórico de ter tão pouco Ether dentro da corretora, pelo menos nos últimos 4 anos. Apenas 10,6% dos Ethers em circulação estão lá dentro. E isso é algo excelente, porque essa oferta eminente, né, essa pressão de oferta eminente, vai justamente estar disputando esses 10,6% de Ether. Então, quanto menos Ethereum tiver lá dentro, melhor é para o preço. Mas as gestoras vão ter que pagar caro, né, sujeitar a pagar caro pelo Ether, e isso vai fazer o preço do ativo subir. Além do mais, a gente tem uma possibilidade legítima desses ETFs serem lançados até o final desse mês de junho, segundo o Eric Balchunas. E caso os ETFs sejam lançados, provavelmente a gente deve ver o Ethereum superar as máximas históricas lá de 2021, superando aí os 4.800 dólares no momento, aí que ele começar a ser negociado, tá? Essas são as projeções aí de vários analistas. Além do mais, vale falar que a Ethereum, né, o Ether, ele não possui uma pressão de venda estrutural tal como o Bitcoin, ou seja, no Bitcoin a gente tem os mineradores que são forçados a vender, né, os seus BTCs para colocar dinheiro no bolso e cobrir os seus custos de mineração, enquanto os validadores da Ethereum não gastam energia, eles não têm despesa e por isso eles não precisam vender os Ethereums, né, que vem através do stake deles. Então não vai ter aquela pressão de venda do próprio fundamento do ativo, não tem necessidade de vender Ether. Enquanto por outro lado a gente tem a Grayscale, que já possui o seu trust de Ether, que vai virar um ETF, que atualmente gerencia 11 bilhões de dólares em fundos, né, e pode muito bem estar tendo uma venda massiva se seguir os passos que o GBTC fez quando foi listado na bolsa. O Nayib Bukele tomou posse e agora está iniciando seu segundo mandato em El Salvador, que é o presidente Bitcoiner, né? Ficou muito famoso por diminuir a criminalidade do país e também tornar a Bitcoin como uma moeda de curso legal. E agora, né, depois de ter vencido de forma esmagadora as eleições em fevereiro, ele tomou a posse agora no dia 1º de junho, lá no Palácio Nacional de San Salvador. E ele reiterou que o país ele vai continuar com o declínio nos índices de criminalidade, né, igual ele fez no seu primeiro mandato, e que também vai manter a sua decisão de reiterar, né, o Bitcoin como uma moeda de curso legal. E El Salvador, né, foi praticamente o primeiro país a fazer isso. E mostrou na prática como que isso deu certo. A gente viu a economia simplesmente explodir, né, com os tesouros de Bitcoin estando com mais de 100% de rentabilidade. Nenhum país nunca conseguiu ter uma rentabilidade tão boa em tão pouco tempo. E os relatórios mais recentes indicam que a Argentina podem estar seguindo os mesmos passos, uma vez que a gente viu o Javier Milei se encontrando aí com o Bukele e eles discutindo sobre a adoção de Bitcoin e outros planos aí de criptomoedas, né? O nosso país vizinho adotar Bitcoin seria algo sensacional. Elon Musk pode ser o conselheiro de Donald Trump sobre Bitcoin e criptomoedas. Olha que doido! Segundo as fontes do Bloomberg, os integrantes da campanha do Donald Trump estão considerando a possibilidade do Elon Musk discursar na próxima convenção republicana falando de criptomoedas e quem sabe até assumir um papel de consultor caso o Trump seja reeleito nas eleições agora do começo de novembro desse ano. Eles nunca conversaram, né, de forma direta, pelo menos foi o que o Elon Musk falou, mas ele demonstrou interesse caso isso vá para frente. Isso foi comentado no Twitter do Elon Musk na última quinta-feira, dia 30. E, além do mais, né, o Musk ele também tem interesse de fazer aí alianças com o governo do Trump, caso ele seja eleito,
para estar levando mais para frente, né, a tecnologia dos seus veículos elétricos e também do programa espacial, o que também poderia ser extremamente benéfico aí para o empresário. Vale falar, né, que o Trump ele tá tentando de todo jeito se aproximar às criptomoedas e o Musk, ele é uma das pessoas que é abertamente a favor das criptos, né? Ele sempre falou de Dogecoin desde antes, né, da moeda explodir, falou que a Tesla ia aceitar Bitcoin. E vale falar também que o Musk participou de um evento de doadores do Trump, mas falou que não quer apoiar financeiramente nenhum dos dois. Mas ele pode apoiar tomando partidos políticos, o que seria aí certamente, né, algo importantíssimo para as eleições e principalmente para o rumo das criptomoedas no país, uma vez que o Trump vem tomando aí um lado um pouco mais liberal com relação às criptomoedas. E por último, né, a novidade que a gente tem do caso da GameStop é que nesse final de semana o Roaring Kitty, que é o Keith Gill, né, o youtuber que foi responsável por fazer as ações da GameStop dispararem, divulgou que possui mais de 180 milhões de dólares em ações da GameStop. E não só as ações da GameStop, mas várias meme coins estão disparando por conta disso. Isso aconteceu na noite de domingo, dia 2 para segunda, dia 3, quando o Roaring Kitty, né, que é o Keith Gill, falou que tem várias ações aí da GameStop, abriu seu portfólio e as ações subiram mais de 90% no pré-mercado. E fez várias meme coins relacionadas a GameStop, como a GME da rede da Solana, explodir também. Ele postou um print screen, uma captura de tela do seu portfólio, onde supostamente ele tinha uma quantidade absurda de ações da GameStop e também opções de compra para comprar ainda mais. Então, as ações, né, da GameStop, elas estão extremamente voláteis e tiveram até que pararem de ter negociação nessa segunda-feira, justamente por conta da enorme volatilidade que a gente viu. Agora imagina que legal se esse Roaring Kitty ele falar alguma coisa de alguma criptomoeda ou começar um movimento de short squeeze no mercado, comprando várias ações aí de empresas ligadas a criptomoedas para causar, né, aquele short squeeze em várias empresas que já afirmaram que estão vendidas contra o mercado cripto. Tem muita gente aí que está teorizando que esse é o próximo passo desse youtuber. E para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o Bitcoin, né? Nesse exato momento, para mim, o cenário mais nítido que a gente tem no Bitcoin são esses inside bars no gráfico semanal. Inside bar acontece quando a gente tem uma vela que está contida nos limites da vela anterior, tá? Isso aqui cria regiões de resistência muito nítidas e regiões de suporte também muito nítidas. Consequentemente, o lado que romper, a gente tem uma maior probabilidade de continuação. Ainda mais que se trata aqui, ó, do gráfico semanal, tá? Então, provavelmente se a gente romper para cima, a gente vai retestar as máximas históricas e se a gente romper para baixo, a gente vai ver um movimento de queda mais forte. Cabe ao mercado decidir, né, para que lado que ele vai romper. O que a gente precisa tomar cuidado? Falsos rompimentos. Eu acredito que se tiver que acontecer um falso rompimento, a maior probabilidade é que esse falso rompimento aconteça para cima, porque a gente tem muita pressão vendedora aqui, enquanto a gente está próximo a regiões de resistência, né? Tem pouca gente querendo comprar Bitcoin aqui agora. Então, se a gente tiver um rompimento para baixo, a chance desse rompimento ser confirmado é maior do que para cima. Vale a pena ficar de olho nisso. E por conta disso, né, eu falei que eu estava de olho aqui em compras no Bitcoin na região entre os 65 e os 63. Eu diminuí expressivamente a quantidade de ordens que eu estava entre os 65 e os 63. Então, ainda tem um pouquinho de ordem, tá? Se o preço ele chegar aqui e por um acaso pegar alguma ordem, não tem problema. Vai pegar uma ordem, mas muito menor quando comparada à que estava antes, justamente porque se a gente tiver uma queda, provavelmente a gente vai confirmar o rompimento desses inside bars, o que vale a pena ficar de olho. Certo? Eu acho que basicamente o cenário que a gente tem que ficar de olho no Bitcoin é isso. Enquanto ele se mantiver entre os limites do inside bars, ele vai estar consolidado e não vai ter muito o que fazer. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like e segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!